Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos hoje a celebrar a memória dedicada a São Justino. São Justino, que nasceu na região da Samaria, no século II. Ele foi um dos grandes defensores da fé, apesar da sua conversão ao cristianismo ser bastante tardia. Uma coisa que se distingue em São Justino é o fato de ele ser um intelectual, um filósofo, e que, por outro lado, no contexto em que ele viveu, a fé cristã era hostilizada, e em muitos contextos a fé cristã era considerada como algo ilícito, que não podia ser publicamente manifestada. E é claro que no meio de tudo isso, a divina providência permitiu que este homem defendesse a fé cristã com a sua sabedoria no momento mais difícil do desenrolar da expansão do Evangelho. É certo que podemos compreender que Deus utilizou aquelas habilidades que São Justino já possuía para poder defender a fé. Por isso, pode-se depreender que ele defendeu a fé com a sua ciência e pelo valor da sua vida. Por isso, o Papa Leão XIII fez com que essa festa dedicada a São Justino, que era uma festa particular, se estendesse a toda a igreja, justamente para expressar a magnitude da sua pessoa. Desde os começos, a fé cristã ela estava apoiada em pessoas que exerciam profissões simples: tinteiros, cardadores de lã, soldados, ferreiros, agricultores. E são essas pessoas que, através de uma profissão concreta, eles puderam espalhar o cristianismo a todas as classes sociais. E pouco depois, no século II, a fé cristã começou a atingir pessoas, inclusive de nível mais alto, desde senadores como Apolônio, altos magistrados como o cônsul liberal, advogados de foro como Tertuliano, ou filósofos como o próprio São Justino, que hoje é celebrado e que converteu-se à fé cristã. Então, os meus cristãos, apesar de estarem inseridos no seio da sociedade em que se encontravam, eles se distinguiam pela sua coragem, porque eles não se envergonhavam da sua fé, embora o ambiente em que se encontravam era completamente adverso à Boa Nova, tal como nos dias de hoje. Por isso, celebrar a festa de um santo é, mais do que nunca, um estímulo à nossa coragem, um estímulo à nossa fé, um estímulo à nossa caridade, um estímulo, enfim, à nossa persistência nesse dever que temos de fazer com que a verdade do Evangelho chegue a mais pessoas. Por isso, aqui nós não devemos jamais nos envergonhar da nossa fé, mesmo diante das contrariedades como as que viveu São Justino, e que por causa disso foi martirizado. E é claro que isso pressupõe de nós, da nossa parte, que nos deixemos habitar plenamente pelo Espírito. E os cristãos, apesar de serem diferentes dos outros, devem ser exemplares pela caridade exemplar e não se deixar levar nem pelas murmurações, nem pelas calúnias, nem pelo martírio que esses primeiros cristãos, inclusive São Justino, experimentaram. E essas ameaças à sua dignidade e à sua vida não os fez calar.
Pelo contrário, eles não se isolaram dos seus concidadãos e foram como que, tal como fermento que leveda no meio da massa, indo espalhar a mensagem evangélica. Por isso defenderam com unhas e dentes. E eu creio que isto é um apelo a todos nós, que hoje o Senhor nos pede que compramos somente aquilo que já está estatuído, porque eventualmente nos dias de hoje a perseguição não é a mesma como nos meus tempos. Mas hoje o Senhor nos pede que nos convertamos, que tenhamos uma vida de fé, de frequência aos sacramentos, que pratiquemos as obras de misericórdia, que possamos corresponder mais e mais à vocação a que o Senhor nos chamou. Então, a cada momento da história, o Senhor nos chama e nos pede determinadas coisas de acordo com o contexto em que nós nos encontramos. Por isso, vamos hoje pedir a Jesus, por intercessão de São Justino, que nos conceda a graça de sermos defensores da fé, sobretudo nos momentos de incompreensão, sobretudo nesse ambiente que cada vez mais se torna adverso à prática de um catolicismo ortodoxo, de uma fé cristã ortodoxa, por causa dos desvios. Que Deus, nosso Pai, a todos nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.